Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel, bem-vindo às minhas redes sociais. Hoje eu vou falar de 8 atitudes para vencer o medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Você tem medo de se apresentar? Bom, saiba que você não está sozinho. De fato, o medo de falar em público é tão alto e tão grande que muitas vezes está acima do medo de morrer. E eu vou ler um estudo para vocês que foi feito em 2015 com ingleses que mostrou exatamente isso. As pessoas têm mais medo de falar em público do que o medo da morte. Esse estudo foi publicado pelo jornal britânico Sunday Times e pesquisou 3.000 ingleses. Olha as respostas, que interessante. 41% dos entrevistados têm medo de falar em público. 22% têm medo de ter problemas financeiros. 19% têm medo de ficar doente e medo de morrer. Bom, é claro que nessa situação de pandemia, eu acho que os resultados seriam um pouquinho diferentes, né? Infelizmente. Bom, mas o medo é algo natural do ser humano. Por que a gente sente medo? A gente sente medo porque é um meio de preservação do homem. Eu tenho medo de expor a minha vida em risco, isso faz a minha vida ser preservada. O medo, até certo ponto, é bom porque ele me prepara. Ele me prepara para uma adversidade, ele me faz me preparar para uma apresentação. O medo, ele é bom no sentido de que o profissional que tem medo é um profissional que se preocupa com o seu público. Se você fosse desleixado, se você não tivesse preocupação nenhuma em entregar uma boa apresentação oral, com certeza você não teria medo. Então comece a olhar o medo até certo ponto como seu amigo. Quando esse medo cresce, esse medo vira um monstro, e esse medo faz com que as outras coisas, mesmo que pequenas, se tornem também grandes coisas, grandes adversários, esse medo começou a ser perigoso. Que é o medo da criancinha, que às vezes chama o pai e jura para o pai que viu um monstro no quarto ou viu alguma criatura rodando o quarto. Normalmente as crianças são muito criativas e a falta de luz no quarto faz com que aquele armário que de dia não ofereça medo nenhum, à noite possa oferecer o medo que seja um armário onde criaturas estão prontas para sair dali e assustar as crianças. O medo faz isso com as crianças, faz elas enxergarem monstros aonde monstros não existem. E faz isso também com você, acredite, comigo, que somos adultos. O medo não controlado é um perigo, porque ele faz a gente enxergar coisas aonde coisas não existem. Então, esse medo exagerado é justamente o medo que nós vamos falar aqui neste bate-papo, de como vencer o medo. Esse medo desproporcional, esse medo que paralisa, esse medo que dá frio na barriga, que faz a gente ir ao banheiro não uma vez antes da apresentação, mas 7, 8, 10 vezes antes da apresentação. Acredite, eu já senti esse medo, mesmo sendo um grande orador, mesmo tendo falado já para plateias de mais de 5, 6 mil pessoas ao vivo, e para plateias também muito seletas, de CEOs, de presidentes de grandes empresas, de diretores, eu também enfrentei esse tipo de medo, enfrento esse medo muitas vezes. O que a gente não pode é deixar o medo sair de controle. Então essas dicas são muito importantes para você que tem medo e que sabe que o medo não é um bicho de 7 cabeças, o medo é algo humano. O medo é algo de alguém que se preocupa com a plateia, ou alguém que se preocupa demais com a sua própria imagem. Então hoje nós vamos falar dessas dicas, e são dicas bastante importantes porque me ajudaram várias vezes na vida e eu espero que ajude você. Bom, vamos lá! Primeira coisa, eu preciso entender que é normal sentir medo, Então, como eu já falei, é normal sentir medo. É normal sentir medo. Você tem que entender que até a Fernanda Montenegro, grande atriz brasileira que concorreu ao Oscar, já disse ter medo várias vezes. Ela disse, olha, sempre antes das apresentações eu tenho um certo frio na barriga, um certo medo. E justamente porque é o medo de alguém comprometido com a plateia. Então, primeira coisa, tire a força do medo. Ele não é assim tão grande como a gente imagina. Ele não é tão bicho-papão.
ele não é tão incomum quanto possa parecer. Tirar o peso do medo é muito legal. Veja que a ansiedade, que também é um tipo de medo sobre o desconhecido, é normal para as pessoas que se apresentam em público, né? Desde que ela esteja controlada, desde que ela esteja dentro dos seus limites. O que fazer para perder medo? Comece a falar em público. Essa é a primeira dica. Você não vai perder medo de falar se você não falar. Como eu tinha medo de, por exemplo, de altura, e eu só perdi esse medo quando eu comecei a encarar a altura. Eu tinha medo de montanha-russa, eu tinha medo de aqueles brinquedos que você fica de ponta cabeça, né? Barco viking ou kamikaze, que literalmente você fica de ponta cabeça, até que um amigo me obrigou a ir nesses brinquedos. E foi aterrorizante. Mas à medida que eu insistia, ia a segunda, terceira, quarta vez, eu via que não era esse bicho de 7 cabeças e que eu saía vivo daqueles brinquedos. Então aprendi a racionalizar, né, a pensar na segurança. Né? Eu estou com cinto de segurança, isso foi testado, esse é um parque conhecido, esse é um parque de renome. Não há razões lógicas para sentir medo. Isso me ajudou hoje a vencer aquele medo que eu tinha de altura. Hoje eu não tenho mais medo de altura como eu tinha, era um pavor. E assim também, o medo de falar em público vai sumir à medida que você tenha a coragem de começar a exercitar, de começar a falar. Entenda que você nunca vai estar pronto, 100% pronto. E esse é um grande erro de vários oradores que esperam estar 100% prontos. Aí já fez curso de oratória, já fez terapia, já fez teatro, já fez um monte de coisa e ainda não está pronto. Assim como a águia, os bebezinhos, né, os filhotinhos da águia, só saem do ninho porque o ninho está desconfortável, assim você só vai sair dessa zona de conforto se alguém te empurrar, né, para voar como a águia faz com os seus filhotes, levando ela até a beira do abismo. Então nós temos que dar os nossos passos. A coragem não é a ausência de medo, mas é dar passos apesar do medo. Então, dê pequenos passos, né? Você está aprendendo agora aqui nesse canal, nesse vídeo, a teoria, que claro, é muito importante, é o mapa, mas ao mesmo tempo você só aprende a caminhar caminhando, você só aprende uma língua errando, você só aprende a falar falando, né? Ou plenamente a falar falando. É importante fazer um curso teórico? Claro que sim, porque você evita muitos erros e aprende muitas dicas. Mas a teoria, ela, ao mesmo tempo, ela pede a prática, né? Então, comece a falar. Você vai ter resultados à medida que você vai falando, né? E à medida que aquela criança tem a coragem de levantar e acender a luz e dar um passo até aquele armário e abrir o armário e ver, puxa, não tem nada ali. Era fruto da minha imaginação. Essa imaginação muito maluca, essa imaginação muito doida. Se você deixar ela solta, ela vai complicar a sua vida. Então, aproveite as oportunidades para falar. Quem sabe você faz parte aí de um movimento empresarial, de uma associação, de uma academia, de um grupo de escola, de um grupo de amigos. Faça as leituras, né? Ou na sua religião que você frequenta, peça para fazer as leituras, mesmo que sejam coisas pequenas. Peça para dar boa noite no microfone, peça para avisar, dar recados no microfone, nem que seja às vezes um recado daquele cara que deixou o carro ali, sabe, mal estacionado e que está travando, ou está com as luzes acesas, ou que está com as janelas abertas. Peça esse favor, olha, eu quero falar no microfone para avisar que tem um carro lá que está trancando, que precisa mexer, tudo isso, isso vai ajudando. Bom, faça a apresentação de um palestrante, de um ator, de alguém que vai entrar no palco, isso é muito importante. Então, mesmo que você faça a apresentação dele ou dela com o roteiro na mão, isso é muito importante para você se exercitar. Então, o mestre de cerimônias, né? Diga, posso dar boa noite, posso recepcionar o pessoal, posso agradecer eles antes de você falar? Essas são boas dicas para quem falam ou que pessoas que querem falar ao público e têm medo de falar em público. Dica número 2, né? Saber o seu roteiro. Quando você sabe para onde vai, o medo não é tão grande quanto o medo do desconhecido, né? Normalmente, quando a gente conhece algo, isso diminui a nossa
sensação de medo desse lugar. Sempre a primeira vez, por exemplo, quando uma pessoa pula de paraquedas, é muito mais psicologicamente importante do que o terceiro, segundo, quarto salto. E assim nas coisas pequenas da vida, né? A primeira vez sempre dá mais medo, porque é algo desconhecido. E como vencer o desconhecido? Tentando transformar o desconhecido em algo palpável, em algo conhecido, traçando um roteiro. Então, esse roteiro pode ser uma sequência de títulos que você vai fazer, sequência de temas que você vai falar, pode estar num slide, pode estar em cima da sua mesa, num papel, pode e deve estar também na sua cabeça. Você tem que entender, pelo menos a sequência lógica ali, a espinha daquilo que você vai falar. Uma dica muito importante, não tentar decorar todas as palavras ou não se preocupar necessariamente no começo com a ordem dos títulos que você vai falar. A não ser que seja muito importante a ordem, não se preocupe tanto com a ordem, se preocupe com o que você vai falar. Isso é muito importante. Tente não decorar, porque se você decorar todas as frases e faltar uma frase, vai te dar o branco e vai te dar mais medo ainda. Então é importante decorar não exatamente o que você vai falar ou como você vai falar, mas é importante o assunto em geral. Se você vai falar com a palavra X ou Y, isso não é tão importante. O importante é você saber aquilo que você vai falar. Então, você não precisa saber exatamente a sequência, mas você precisa saber o que você vai falar naquela apresentação. E esse roteiro vai te dar uma certa tranquilidade. Terceira dica aí. A terceira dica é treine. Outra dica, 3.B, treine. Outra dica, 3.C, treine! Treine, treine, treine. Porque quanto mais você treinar, mais segurança você vai ter. É que nem um cara que entra no ringue, a primeira luta pesa muito, mas à medida que ele vai treinando e vai aprendendo técnicas e tudo isso, ele vai se tornando autoconfiante. E a sua autoconfiança vai fazer com que ele lute melhor. Assim também é o orador. Com o seu roteiro pronto, é preciso colocar ele em prática. Em vez de você colocar ele em prática na primeira palestra, usando as pessoas de cobaia, você vai usar o seu amigo, o seu cunhado, a sua mãe, o seu pai, o seu vovô, o seu filho, o seu cônjuge, como aquela cobaia. Eles vão aceitar ser sua cobaia, porque eles te amam, né? Eles confiam em você e sabem que estarão te ajudando. As pessoas vão ficar felizes em te ajudar. Então, faça uma apresentação, por exemplo, para o espelho. Se não tiver gente, não tem problema, faça para o espelho. Faça para uma câmera. Grave no celular. Veja os pontos que você precisa melhorar. Veja os pontos onde você engasgou. Veja os pontos onde não fez sentido o que você falou. Veja os pontos que tem gap, né? Que não tem ligação, que uma ideia não tem a ver com a outra. E essas coisas são muito importantes para que você vá perdendo o medo. Faça uma apresentação, grave essa apresentação, então, e quanto mais você treinar e praticar, melhor você vai ser. Eu conheço pessoas que tinham medo de falar em público, que literalmente aprenderam a falar falando para melancias. Como a pessoa morava sozinha e não tinha muito tempo, não tinha muitos amigos e era um pouco tímida, ela pegou cabos de vassoura, colocou o cabo de vassoura ali no terreno e comprou melancias e cravou a melancia, até fez um rostinho na melancia. Fale para melancias, não tem problema nenhum. O máximo que aconteceu é o teu vizinho achar que você tá louco, a tua mulher te internar. E ela pergunta quem foi o maluco que deu esta ideia. Mas fora isso, nenhum problema mais vai acontecer. Treine. E você pode treinar a partir de coisas que são pessoais para você, né? São coisas pessoais para você. Então, não faça um roteiro muito complicado, às vezes, para você treinar. Comece com coisas que você domina, isso também ajuda, né? Haja num campo que você tem conhecimento. Não tente falar de coisas que você ainda não conhece, que ainda você não tem praticidade. E uma dica muito importante que na minha primeira apresentação eu fiz é falar da minha história. Então, às vezes a sua história ela é muito importante para pessoas e ela tem vários ensinamentos dentro. E você começar a treinar a partir das suas histórias, de um conteúdo que você gosta, é muito mais fácil do que você
já partir para um conteúdo que não fala de você, que é um conteúdo difícil, que às vezes tem uma língua estrangeira. Então, pratique, isso é muito importante. É importante você praticar. Ah, Daniel, isso é fácil, você fala há muito tempo, há 26 anos, você é o pai orador. Não, amigo, eu já tive medo de falar em público. Tanto medo que eu fiquei 4 anos no lugar onde as pessoas se apresentavam e eu não dizia nem boa noite no microfone. Pra você entender o medo que eu tinha de falar em público. Então, acredite, se eu conseguir vencer esse medo, você também pode vencer esse medo. Acredite que você pode vencer esse medo, tá? Questione o medo, não dê muito poder para o medo, não alimente o medo, porque os monstros, quanto mais a gente alimenta, mais esses monstros crescem. Quarta dica para você é uma dica Jedi, dica Mestre Yoda. Dica de Mestre Yoda é: concentre-se. Concentrar você deve antes de falar. Então você tem que estar concentrado. Futebol, jogador de futebol bom, ele se concentra antes de jogar a partida. O que isso significa? Ele se isola. Ele não fica falando com todo mundo. Ele não fica 5 minutos antes da apresentação na rede social, na internet. Não, ele se concentra. É importantíssimo esta concentração. Mas concentração não pode ser um momento de tensão, né? É um momento de foco, não de tensão. Se você vai se apresentar, você tem que pedir com delicadeza às pessoas, que às vezes não é por mal, elas não entendem, que você naquele momento não pode falar com elas, que elas podem falar com você depois, que você está se preparando mentalmente e psicologicamente para a sua apresentação. Se você falar com carinho, se você falar sem arrogância, as pessoas vão entender. Olha, dá licença, eu preciso preparar o meu material, agora faltam 15 minutos para me apresentar, gostaria que a gente conversasse depois sobre isso. Me procura depois, no final, que eu vou ter o maior prazer de continuar falando com você. Concentração. Concentração é algo importante que você vai fazer. É algo importante que você vai falar. Por isso, você vai se concentrar. Aonde? No lugar adequado. No lugar que tenha pouca gente. Você vai respirar calmamente, né? Então, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, para ficar calmo. Porque se você estiver ofegante, além de aparecer isso na tua apresentação, isso vai te deixar nervoso, nervosa. Então, respire, feche os olhos, né? Coloca a mão ali na perna. Tenha um pouquinho de calma. Não fique com aquela agitação, andando de um lado para o outro. Tem gente que tem prática já, consegue falar muito bem e tal, sem se concentrar. Isso não mexe na apresentação. Às vezes a pessoa é tão ansiosa que ela precisa falar com alguém. Mas a dica da concentração normalmente é muito boa. Você respirar, acalmar, fechar o olho, baixar o batimento cardíaco, né? Isso faz com que o medo vá embora. Se eu não consigo me concentrar porque a minha cabeça está pipocando de coisas ruins que possam acontecer, do branco que pode vir a me dar, você precisa se concentrar de outra maneira. Como fazendo isso? Vai se concentrar lendo um livro, vai se concentrar fazendo uma oração, vai se concentrar olhando para algum lugar, analisando fisicamente algum aspecto, né? Então, existem várias maneiras de se concentrar. O importante é que você se concentre. Quinta dica, amigo e amiga, controle os seus pensamentos. Pois é, antes de vencer no palco, antes de vencer na apresentação, você tem que vencer na sua cabeça. Porque às vezes na sua cabeça tem um pensamento dizendo assim: ih, cara, você é ruim mesmo, teu pai tinha razão, você nunca vai falar bem. Tem aquele pensamento, aquela lembrança da professora que riu de você da tua apresentação. Tem a lembrança daquele coleguinha que te botou um apelido porque você não foi bem naquela apresentação. Controle os pensamentos. Questione os pensamentos. Nem tudo que você pensa, nem tudo que você sente é verdade, corresponde à verdade. O sentimento corresponde ao que você está pensando, mas o que você está pensando não necessariamente corresponde à verdade, entendeu? Então controle os seus pensamentos, né? Fale em coisas boas, eu vou conseguir, eu estudei para isso, eu mereço estar aqui, eu já treinei a minha apresentação várias vezes, eu tenho conhecimento do assunto.
Não pense em errar, pense em acertar. Controle aquilo que você pensa, né? Não deixe os seus pensamentos assim soltos, especialmente os maus pensamentos. É importante que você tenha o foco positivo, sabe, sobre aquilo que você vai apresentar. Então, cuidado com esses pensamentos que insistem em te esbofetear e te fazerem ficar com medo. Cuidado, porque quando a gente está com medo, a gente tem duas reações, né? Lutar ou fugir. Luta ou fuga, porque aí é o cérebro mais primitivo que está agindo, é a amígdala que está agindo já. Então, já não penso mais direito, não raciocino mais. Aí o meu sistema límbico, minhas emoções já ficam todas desordenadas. Não é à toa que quando você tem medo de se apresentar, você vai no banheiro, sabia? Porque o teu cérebro está te preparando para uma ameaça, e a ameaça é correr, e para correr eu não posso estar cheio, tá entendendo? Por que a gente sente vontade de ir no banheiro, fazer number 1 ou number 2? Porque a gente precisa ficar leve para correr. Às vezes é tão sério a apresentação para alguém que a pessoa ela tem várias vezes vontade de ir no banheiro. E até isso é normal. É o teu organismo tentando te ajudar. Entende? Então controle os seus pensamentos. Sexta coisa, cuide da sua linguagem corporal. Como é importante você respirar, também é importante você entender que o seu corpo, de maneira geral, controla o seu cérebro, fisiologia. Se você demonstra estar com medo na linguagem corporal, é muito mais difícil seu medo ir embora. Tente não demonstrar o medo para as pessoas. Tente não deixar o medo tomar conta do seu corpo. Ao contrário, faça o seu corpo controlar o seu cérebro dizendo que está tudo bem. Então, postura ereta, né? Não curvada, não ficar andando de um lado para o outro, né? Que isso é ansiedade, é nervosismo. Faça o seu corpo mostrar para o teu cérebro que está tudo bem. Existe um princípio chamado dissonância cognitiva. Eu não consigo pensar muitas vezes de um jeito e o meu corpo estar agindo de outro. Se meu corpo está como se eu estou confiante, logo meu cérebro vai entender isso. Então, existe uma ligação interessantíssima sobre como você está sentado, portado, agindo antes da apresentação e como isso vai influenciar os seus pensamentos. Dica número 7, ensino número 7 é: tire o peso da apresentação. Essa apresentação, amigo, não é um caso de vida ou de morte, o mundo vai continuar girando depois da tua apresentação. Sim? Mesmo que seja uma banca, vai continuar acontecendo depois da apresentação. Tira o peso da apresentação. Se não deu uma vez, você vai tentar de novo. Se essa plateia não gostou, a outra pode gostar, você está aprendendo. O Daniel de amanhã vai ser melhor que o Daniel de hoje, porque o Daniel de hoje, ele está errando e aprendendo. O Daniel de amanhã vai ser melhor. Então, tire o peso da apresentação. Você não é a última bolacha do pacote. Aquela apresentação, às vezes a tua apresentação faz parte de algo maior. Então, dê o peso para o evento maior, não para a tua apresentação, entende? Ninguém consegue salvar o mundo em uma hora, ninguém consegue transformar o planeta em uma hora. Você consegue sim ter uma boa apresentação que impacta pessoas em uma hora, mas entenda que a empresa estar mal, aquela que você vai prestar serviço, palestra, não é culpa tua. Você não vai resolver de maneira mágica. Você vai começar o processo através de uma palestra ou finalizar o processo através de uma palestra. Quando a gente entra numa palestra com um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, que a gente não pode errar em nada, isso aumenta muito o nosso medo. Lembre até que apresentadores de telejornais que ganham 700 mil por mês, 1 milhão por mês, apresentadores assim, de emissoras grandes que ganham 3, 2 milhões, até esses caras erram, gente. Se esses caras erram, o que dirá de nós? Nós temos que tirar um pouquinho o peso dessa apresentação. Trocar palavras é normal. Se equivocar é normal. Dar um brancozinho de vez em quando é normal. Quanto mais você der peso para os seus erros, mais os seus erros vão se repetir. É interessante isso. Se o erro vem e você não dá bola, provavelmente ele não se repete. Mas quando o erro vem, você bota luzes sobre ele, você bota enfoque sobre ele, você pensa, não aconteça de novo, não apareça aqui de novo, adivinhe, daqui a pouquinho vem ele de novo.
Começo das minhas palestras, na área profissional, claro, eu aprendi com meu pai, eu repetia muitos exemplos dele. E um dos exemplos era a escada, a famosa escada, né, do meu pai, que é um grande símbolo que ele criou. Alguns imitam pedindo licença, outros usaram dizendo que são deles, mas meu pai criou esse símbolo. Eu falava, às vezes eu trocava degraus por degraus. As pessoas, né, é degraus, não é degraus. Claro, eu tinha 19, 20 anos. Então a gente tem que acolher para melhorar, mas o mundo continua girando, meu amigo, vai para frente, entendeu? Então, se você é fã de música e você já assistiu, por exemplo, a premiação dos Grammys, né, que é um prêmio musical muito interessante e mundial, você já viu que até grandes músicos erraram e recomeçaram, mesmo tendo muita, não pouca, muita experiência. A Adele, por exemplo, no prêmio de 2017, recomeçou a cantar música. Demi Lovato, em 2020, também recomeçou a música. Quantos shows elas já fizeram, quantas músicas elas já cantaram. Veja, às vezes são as próprias músicas que a pessoa erra, porque ela está num problema natural de ansiedade, um pouco de nervosismo. Então tire o peso. Aliás, se você quiser ver esses vídeos da Adele e da Demi Lovato, nós vamos deixar os links aqui na descrição, tá? Basta clicar e vai lá checar, que foi muito interessante para você ver que até pessoas milionárias, bilionárias e que são excelentes no que fazem, tem momentos ruins também. Então tira o peso da apresentação, tá bom? E a dica número 8, olha, me ajuda muito e me ajudou muito, que é se familiarizar com a plateia. Quanto mais eu penso que a plateia é um bicho-papão, ou quanto mais eu quero ficar longe da plateia, mais assustadora parece a plateia. Agora, quando você toma um cafezinho com eles, recebe eles ali na portaria, você se familiariza com o público. Meu pai é muito bom nisso, mas ele não faz isso porque ele tem medo de falar em público, né? Não é por isso, ele já está num patamar que ele talvez tenha um pouquinho de ansiedade natural, mas ele, né, é muito bom no palco. Ele faz porque ele é carismático mesmo, porque ele é empático, mas o meu pai, ele consegue se aproximar do público como ninguém, ele está sempre no começo ali, cumprimentando as pessoas, agradecendo, boa noite, na porta. Poucas pessoas fazem isso, até porque alguns querem manter essa certa distância entre o público. Eu acho que quanto mais o público se parece com você, mais você tira o peso da apresentação. Nossa, é verdade, ele sangra como eu. Nossa, ele espirra como eu. Nossa, ele fica doente como eu. Nossa, ele é um trabalhador como eu. Então pergunte para as pessoas, converse com o público, onde você trabalha, você está vindo a primeira vez, você já me assistiu. Isso vai quebrando o gelo e faz com que você se sinta mais à vontade. Então, isso também é uma dica. Se você ainda não está pronto para falar para uma plateia, você pode se misturar com uma plateia, assistindo a palestra de outro profissional e começar a conversar ali nos coffee breaks com pessoas desconhecidas. Isso faz muito bem. Eu prefiro, quando eu vou entrar, às vezes eu sou contratado por grandes empresas, existe ali o camarim, né? Tudo preparado, com suco, com fruta, com, sei lá, água de coco, com tudo lá. Para não desfazer o trabalho das pessoas, no momento eu como alguma coisa, mas eu falo que eu prefiro ficar no auditório, eu prefiro sentar com a plateia, mesmo que seja ali na primeira fila. Eu gosto de estar no meio deles, eu gosto de estar ali, de sentir energia, de ouvir o papo das pessoas, principalmente se eu sou um palestrante no meio de outros palestrantes. Estar com o público, sentar com o público já alivia a tensão. Você está mandando um recado para o teu cérebro que você faz parte daquilo, que eles são semelhantes a você. Claro, isso também depende do tamanho do público, do tamanho do teatro, da segurança, do fácil acesso de subir no palco ou não, né? Mas certamente é uma grande dica se familiarizar com a plateia com a qual você vai falar. Normalmente reduz muito a ansiedade, o medo e tudo isso, tá? Entenda que se você fez essa apresentação para um público parecido com o que você vai se apresentar de novo e esse público gostou, as chances são grandiosas de você fazer a mesma apresentação para um público similar e desse público gostar. Quando você for se apresentar, relembre disso porque isso ajuda muito.
também essa questão de plateia com relação a tirar este peso da apresentação. Fechado? Bom, eu sou o Daniel Godry Júnior. Minha tarefa, meu propósito, a minha missão é ajudar as pessoas a perder o medo de falar em público e criarem apresentações inesquecíveis e impactantes. Eu faço isso há 26 anos e posso te ajudar. Gostou? Por favor, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, ative as notificações, compartilhe o nosso material com pessoas que, às vezes, como você que está assistindo, tem medo de falar em público. Um grande abraço, sucesso, dê os seus passos e até o próximo vídeo. Tchau!